Bom, apesar de não ter sotaque, né, eu nasci em Montevidéu, no Uruguai, há pouco mais de 40 anos atrás, e vivi a primeira infância lá, na cidade de Montevidéu. A gente ia assim com a família, quase todos os fins de semana, a 33 quilômetros de Montevidéu mais ou menos, onde tinha não uma casa de praia, um barraco de praia. Nós nos juntávamos todos, né? Meu pai tinha naquela época um Dodge 1929, né? Meu avô tinha um caminhão, um Ford, também de priscas aéreas, e colocava todo mundo para cima do caminhão, os calhambeques, e fazíamos aqueles 33 quilômetros certinho de Montevidéu até a praia para passar o fim de semana, e principalmente na Páscoa ia todo mundo, então, que a gente chamava de semana de turismo, né? Em 1973 teve um golpe militar lá no Uruguai. Quase todos os países da América Latina, né, tinham suas ditaduras, né? E o país começou a passar por uma crise muito séria, econômica, né, uma crise financeira, uma crise política, e alguns familiares nossos, né, não especificamente meu pai e minha mãe não tinham uma atuação política assim muito grande, mas tinham parentes que sim, né? Então, nessa questão, por questões políticas e econômicas, meu pai resolveu então que a gente deveria ir embora do Uruguai. E um ano depois do golpe, mais ou menos, 74, dia 22 de dezembro de 1974, a gente chegou aqui no Brasil. Não dá para se dizer que uma mão na frente e outra atrás, porque a gente tinha conseguido vender algumas coisas, né? A maioria dos nossos parentes tinha ido para o Canadá, né, ou para a Austrália. As passagens eram muito caras, era passagem de navio na época, era muito caro e a gente não tinha condições. Então a gente veio aqui para o Brasil, que era mais barato, passagem de ônibus. E nos hospedamos na casa de um tio meu que já tinha ido embora do Uruguai, em Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, melhor, a gente teve, a primeira lição era, vamos aprender bem o português, né? Porque naquela época, acho que para as pessoas que viveram naquela época sabem que existia uma chamada Operação Condor, onde crianças, filhos de exilados políticos, pessoas que tinham ido embora dos seus países, elas eram raptadas, né, para obrigar os pais a se entregarem, né? Era uma troca de prisioneiros, de refugiados, vamos dizer assim. E para a gente não cair nessa, então a gente aprendeu assim, nós fomos quase que obrigados a aprender rapidamente português. Então, acho que esse é um dos motivos que eu não tenho sotaque hoje. Né? Minhas irmãs também não. Começamos estudando no Colégio Marista, fomos muito bem recebidos nesse colégio. Inclusive, o irmão diretor da época, o irmão Arno, ele impediu uma vez que nós fôssemos levados. Nós tínhamos uma turma bastante grande de exilados lá, filhos de exilados. E eu me lembro que a Polícia Federal, ou alguma coisa que o valha, tentou nos tirar da escola e o irmão Arno disse que não, que só por cima do cadáver dele. É uma coisa que eu me lembro, assim, agradeço muito aos maristas por causa disso. E o segundo grau, na época, eu fiz magistério para acompanhar a minha irmã, que ela não queria fazer sozinha, mas aí já nos laçalistas, em Canoas. Ela acabou não seguindo a carreira de professora, e eu, que não queria fazer magistério, mas fui só para acompanhar, ela acabei então seguindo a carreira de professor, que é o que eu sou, né? Fundamentalmente eu sou professor. E no primeiro ano já no magistério já me convidaram para ser irmão, né? Laçalista, e eu aceitei. Então fiz toda a formação seminarística, né? Basicamente história do Instituto, teologia e filosofia, né? Especificamente também dentro da formação a gente deu muita atenção à psicologia e à história. Depois eu fui professor, no caso de filosofia, psicologia e história, né? E isso durou, fiquei uns quantos anos, os irmãos, terminei, tomei o hábito, fui irmão laçalista, né? Vocês também podem acompanhar isso nos meus álbuns ali, minha vida de irmão, até que apareceu na minha vida um jovem dependente químico, que mudou completamente o rumo da minha história, da minha vida, né? Eu me preparando para ser um professor, de preferência universitário,
sempre gostei muito de estudar, coleciono livro desde os 14 anos de idade, tenho uma biblioteca bastante grande, que vocês também podem observar aí nos nossos álbuns, né, nos meus álbuns. E esse jovem mudou completamente aquilo que eu pensava da vida, que eu pensava da dependência química, e comecei a trabalhar, assim, pouco que eu sabia sobre isso, né, atendendo um jovem que outro, né. Mais tarde eu propus isso à congregação, né, mas a congregação achou que não tinha, pelo menos na época, não tinha muito a ver com o carisma da congregação. Então eu acabei pedindo para sair da congregação e para me dedicar aos dependentes químicos. E começou o trabalho prático em si, que era um trabalho, ainda nos laçalistas eu trabalhava com prevenção. A partir da saída dos laçalistas eu comecei a trabalhar especificamente com recuperação de dependentes químicos. Trabalho que eu faço até hoje, né? E que mudou a minha razão de ser, mudou a minha maneira de ser, inclusive. Eu encontrei nessa vida, nesse trabalho, algumas das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, né? E também algumas das piores pessoas que eu conheci na minha vida, né? Depois, isso me levou a me aprofundar no estudo da dependência química, fiz muitos cursos, representei a CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, no encontro em Roma, e acabei depois sendo nomeado para o Conselho Estadual de Entorpecentes, delegado da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, conselheiro da Federação do Amor Exigente, Federação Brasileira do Amor Exigente. Acabei viajando bastante em função desse trabalho, me especializando, criando muitos grupos, muitas comunidades terapêuticas, inclusive funciona aqui em São Sebastião do Caí, ali no Campestre. Quando eu iniciei o trabalho, ela ainda ficava na maçonaria, hoje fica lá no Campestre Conceição, né? E está sob a direção da Associação Obra Nova de São Miguel Arcanjo, que eu fundei também. Quando meu pai ficou doente, meu pai sofria de Alzheimer, então eu larguei a coordenação da comunidade, né? Acabei largando na realidade tudo, porque ele exigia 24 horas de cuidado, né? Minha mãe ficou doente junto com ele, né? Então os pais com uma certa idade já, a família teve que se unir. Não fui o único a abrir mão de certas coisas, né? Uma irmã minha, por exemplo, veio do Canadá com a família, veio para o Brasil, voltou para o Brasil, moravam lá, para poder ajudar meu pai, a minha família nesse momento complicado, né? E é nesse sentido também que eu devo muito, né? E esse é um vídeo político também, eu devo muito à administração que está agora aí na prefeitura, né? O Darcy, principalmente, o prefeito Darcy, porque ele soube entender esse momento, também o amigo promotor Charles Martins, que eles souberam entender esse momento que eu estava passando dificuldade, de ter que passar muito tempo com meu pai, com minha mãe, com as minhas irmãs, noites inteiras no hospital, e mesmo assim, sabendo que eu ia ter esse trabalho todo, ia ter que faltar, eles me ofereceram um trabalho em nível municipal, né, que seria combater as drogas no nível municipal. E eu aceitei, né? Fundei juntamente com 34 outras entidades, a gente fundou o Conselho Municipal Antidrogas, que existe até hoje, sou presidente, segundo mandato já, e realizamos esse trabalho que vocês que estão me assistindo estão acostumados já pela imprensa, né, pela própria prática que a gente realiza aí no município a ver. A gente trabalha na prevenção, na recuperação, na repressão ao uso de drogas. Temos os índices aí estatísticos para mostrar que é uma luta que sim está sendo vencida, pelo menos em termos do município, mas há muita coisa para ser feita ainda. E é por isso que eu estou hoje, o irmão Leonardo, como sou conhecido, né, propondo o meu nome para continuar esse trabalho com mais autoridade, né? Eu tenho muita boa vontade, eu tenho muito empenho, sou um cara muito empenhado, perseverante, né? E ousei sim dar esse passo no sentido de pedir o seu apoio, teu apoio, você que está me vendo, né, e que está me ouvindo, no sentido de poder dar mais esse passo,
ter mais autoridade para poder fazer mais, para poder servir mais. E nós podemos crescer muito ainda na segurança pública, nós podemos salvar muitas famílias ainda, nós podemos fazer muitas vidas mudarem, né, ainda, como essas famílias, essas vidas que eu ajudei a mudar até o dia de hoje. E é por isso que eu estou aqui me apresentando e pedindo sim o teu apoio.